Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou mandar um forte abraço para minha mãe do coração, Aparecida Ribeiro, tá bom? Ela compartilhou aqui no canal que ela está precisando de oração, coloquei o seu nome no templo, tá bom? Tem algumas mulheres que me chamam de filho, né? A Fátima Belém também, então eu tenho algumas mães do coração. Tem pessoas que eu chamo de filhas também, tem um rapaz que eu chamo de filho, né? Tudo do coração. Eu gosto muito desse sentimento, né? Que nós temos um com os outros. Tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no canal, no YouTube. Eu observo que eu estou lendo os comentários e tem 4, 5 joinha em cima dos comentários das outras pessoas. Significa que vocês estão lendo os comentários um dos outros e curtindo. Isso é muito bom. Gratidão. Tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje. Nós estamos aqui em Alma, capítulo 34, a partir do versículo 17. Quem está falando é a moleque. Bom, vamos relembrar só um pouquinho o que foi falado no capítulo anterior, no capítulo 33, que Alma estava ensinando. Ele trouxe as palavras dizendo do profeta Zenos, porque os zoramitas pensavam que só podia orar na sinagoga, dentro ali no Ramiúlpito, né, no púlpito sagrado deles ali. E aí então Alma ele traz ali, né, as escrituras do profeta Zenos, dizendo que eles poderiam orar no campo, em casa, nos aposentos, em todo lugar, né, que eles clamavam, eles poderiam ser ouvidos conforme o profeta Zenos havia ensinado, tá bom? Então aqui agora eu quero compartilhar o que a moleque fala a respeito disso. Logo depois de Alma ter ensinado essas coisas, a moleque ele vem confirmando e ele traz um desafio aqui, que é um desafio para os oramitas, que vai ser um desafio para nós mesmos. Mas antes de eu contar esse desafio a respeito da oração aqui, eu quero contar uma parábola para vocês, tá bom? Essa parábola chama-se a parábola dos pinguins. Bom, nós sabemos que o pinguim ele não voa, né? Ele tem as perninhas dele é tão curta, né? E as asas dele é grande, mas ele parece mais uma ave aquática, né? Que fica borbulhando ali, parece um torpedo, ele é muito rápido embaixo da água, mas ele não voa, tá bom? E um dia, um pinguim pensou, nossa, eu tenho asa, por que eu não posso voar? E aí ele ficou batendo as asas, acreditando que podia voar. E ele acreditou tanto e se esforçou tanto que ele realmente conseguiu voar. Então, ao conseguir voar, ele queria ensinar os outros pinguins que eles também poderiam voar. Então, ele marcou uma conferência dos pinguins. Então, vieram os pinguins, né, da Antártica ali, veio o pinguim lá do Polo Norte, veio o pinguim de todo lugar. O pinguim veio de avião voando, o pinguim veio de ônibus, outros pegaram Uber, eles fizeram uma grande conferência, tá bom? E lá, começando o seu discurso, ele falou, eu vou mostrar para vocês que nós somos aves, eu vou mostrar que nós podemos voar. E todos os outros pinguins, uns começaram a rir, outros começaram a debochar dele, outros escarneceram dele. Porém, ele falou, mas eu vou provar aqui e agora. E aí ele começou a falar da trajetória dele, como ele conseguiu voar. E aí ele começa a voar entre aquela conferência dos pinguins ali, voando sobre a cabeça dos outros pinguins ali, batendo a asa dele. E aí ele volta ao púlpito e começa a explicar como ele conseguiu. E aí então eles começam a fazer um teste. E todos os pinguins começam a bater as asas, se exercitar, e não demorou muito, e muitos conseguiram voar ali. Muitos dos pinguins, a maioria. E aí agora é pinguim para todo lado voando, né, naquela conferência ali e tal. E aí então acabou a conferência. E aí então chegou a hora de ir embora. E aí uns pinguins, né, que moravam mais perto, foram a pé, outros foram nadando, outros pediram Uber, foram embora para casa, outros pegaram o ônibus, outros pegaram o avião e foram embora. O que essa parábola ensina? Que após aprender o que era voar, eles voltaram a fazer as mesmas coisas de antes. Eles não voaram. Bom, então aquilo que nós aprendemos nas escrituras nós devemos pôr em prática. Então Alma, ele ensinou que todos podem orar em qualquer lugar que Deus nos ouve. E agora a moleque, ele vai desafiar-nos a colocar em prática isso sobre a oração. Então é um desafio tanto para os oramitas naquela época, como para nós agora. Então as palavras de Alma, aqui, palavra de Alma não,
aqui no livro de Alma, capítulo 34, versículo 17 em diante, são as palavras de Amulek. E ele diz assim: portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, para que comeceis a invocar o seu santo nome, para que tenhais misericórdia de vós. Então, observe, né, que ele falou aqui nesse versículo 17, comeceis a invocar o seu santo nome. Ou seja, então, já que vocês aprenderam sobre a oração, que podemos orar em todo lugar, agora o que, que nós temos que fazer? Temos que orar. Vamos para a prática, vamos colocar em prática isso que nós estamos fazendo aqui. Ele até usou a palavra aqui, exerceis a vossa fé. Ou seja, a fé ela é um princípio de ação. Se eu acredito, eu faço. Então, já que agora eles acreditaram que a oração, que Deus nos ouve em todo lugar, eles deveriam orar em todos os lugares. A moleque continua dizendo, né, das possibilidades onde eles poderiam orar, como Alma havia ensinado, só que aqui a moleque, ele ensina pelo que eles poderiam orar, tá bom? Ou pedir ao Senhor, ou buscar ao Senhor. Então, a partir do versículo 18, ele diz assim: sim, clamai a ele por misericórdia, porque ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a ele. Clamai a ele quando estiveres em vossos campos, sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a ele em vossas casas, sim, por todos os da vossa casa, tanto de manhã, como à noite, como ao meio-dia. Aqui é interessante, né, que os judeus tinham essa prática. A gente observa no livro de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava 3 vezes ao dia, era uma prática já deles ali, orar de manhã, à tarde, né, ao meio-dia e à noite. E aqui segue-se isso, né, a moleque ele fala aqui que eles deveriam orar de manhã, ao meio-dia e à noite. E aqui ele continua aqui, né, dizendo: sim, clamai a ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a ele pelas ovelhas de vossos campos, sim, a fim de que por meio delas prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos, para que aumentem. Então veja aqui, né, que ele vai falando que nós podemos pedir na oração tanto coisas espirituais como coisas materiais também, que é para aumentar, né, nossa renda e todas as coisas. Então é interessante aqui essa maneira. Eu quero parar a mensagem aqui nesse ponto e agradecer, né, mandar um forte abraço para o meu amigo Adriano Pereira, do canal Meu Propósito. Ele sempre traz a conferência geral por meio de uma pergunta. Então, eu estudo a conferência geral por esse meu amigo e eu recomendo o canal dele. Inclusive, a prática que eu vou trazer aqui agora vem justamente do canal dele, que me ajuda a estudar o discurso da conferência de uma maneira diferente, tá bom? Então, aqui a gente, por exemplo, acabou de estudar aqui a moleque, ele falou sobre orar, tá bom? Orar pelos bens materiais, orar pela a vida espiritual. E eu vou trazer aqui do discurso da conferência geral do elder Jeffrey Hollard, né? Eu vou fazer duas perguntas aqui que ele vai responder por meio da conferência geral, que foi dessa que passou agora. Bom, a pergunta que nós temos aqui para o Jeffrey Hollard é se nós podemos orar por qualquer coisa que nós queremos, tá bom? Essa é uma das perguntas. E outra pergunta também, qual é a forma de orar melhor? Será que eu devo orar mais em silêncio ou elevar a minha voz? Algumas pessoas pensam, né? Aliás, eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso. É melhor orar na mente e no coração, porque o diabo não vai ouvir minhas palavras, né? Assim ele não vai querer distorcer o plano, né? Que eu estou conversando com Deus aqui. Então, o Jeffrey Hollard, ele traz aqui essa questão para nós, tá bom? Ele vai responder aqui. Deixa eu colocar aqui para nós aqui. Vamos lá. Nossa, eu esqueci de aumentar o volume aqui. Espera aí. Vou voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Ixi, eu esqueci de novo de aumentar o volume. De acordo com as revelações. Ixi, vou voltar aqui rapidinho. Vamos lá.
O totem do meu dedo aqui não tá pegando direito no celular. Vamos lá. A pergunta foi se podemos orar por qualquer coisa que queremos pedir, e também perguntamos aqui ao Jeffrey Hollard se nós devemos orar em silêncio ou se nós podemos, é melhor nós elevarmos a nossa voz, tá bom? Vamos lá agora. Esse tempo cósmico. Se não pedirmos impropriamente, não há limite sobre quando, onde ou pelo que devemos orar. De acordo com as revelações, devemos estar a todo tempo orando. Devemos orar, conforme disse a moleque, por todos os que nos rodeiam, acreditando que a oração eficaz do povo justo pode muito. Sempre que a privacidade nos permitir, devemos oferecer nossas orações em voz alta. Caso isso não seja viável, devemos oferecê-las como expressões silenciosas em nosso coração. Cantamos que nossas orações são o movimento de uma chama oculta, sempre oferecidas, de acordo com o próprio Salvador, a Deus o Pai Eterno, em nome de seu Filho unigênito. Muito bem, vamos parar por aqui, né? Bom, então, de acordo com Jeffrey Hollard, a oração em silêncio, na mente, no coração, ela fica em segundo plano, tá bom? É mais importante nós orarmos e verbalizar em voz alta com Deus, tá bom? Isso não significa que é para outras pessoas ouvir, mas nós podemos, em lugares adequados, né, no nosso quarto, na nossa casa, elevar a voz ao céu. Tá bom? Eu gostei bastante aqui da explicação dele, que se nós não pedimos impropriamente, podemos pedir qualquer coisa ao Senhor. Vamos continuar aqui a mensagem. Nós paramos aqui no versículo 25, o versículo 26 e o versículo 27 aqui diz assim, ó: Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração e volte continuamente para ele em oração, pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Então, quando nós não podemos orar em voz alta, que não é adequado, né? Então, a gente deve fazer oração no coração. Quando nós não estivermos orando, a gente deve ter aquele sentimento de gratidão, que é uma oração também. Aqui, a moleque também fala de algo que faz com que Deus não responda às nossas orações, tá bom? Ele fala, de nada adianta vocês orar, mas não fazer isso aqui. Ele fala que a oração se torna vã, se nós não fazermos isso aqui. Versículo 28 em diante aqui, diz assim: E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isso é tudo, porque depois de haverdes feito todas essas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes, com os que necessitam, digo-vos que se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que a vossa oração é vã, e nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Então ele fala que a oração torna-se vã, se nós não ajudamos outras pessoas, se nós negamos auxílio. Até porque na oração nós pedimos auxílio a Deus. Então não faz sentido Deus nos ajudar se nós também não ajudamos outras pessoas. Continua no 29. Portanto, se não vos lembrardes de serdes caridosos, sereis como o refúgio, que é refinado e põe fora. Ou seja, que não tem valor. E é pisado pelos homens. Novamente, então, aqui eu volto para a parábola dos pinguins. De nada adianta nós aprendermos todas essas coisas sobre oração, como a Alma ensinou, e aqui como a moleque está ensinando, se a gente não põe em prática. Seria como nós ir para a igreja, aprender sobre a expiação, aprender a fazer o bem, e aí sai para fora e não faz o bem às pessoas. Então a gente tem que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Por isso tem essa parábola do pinguim aqui, né? E os pinguins aprenderam a voar, mas quando foi voltar para casa, voltaram de ônibus, pediram Uber, né? E pegaram avião para ir embora. Então, não faz sentido. Então, a gente tem que colocar em prática. É isso que a moleque vem trazendo aqui. Versículo 33. Versículo 30, desculpa. E agora, meus irmãos,
Eu quisera que depois de haverdes recebido tantos testemunhos, vendo que as santas escrituras testificam essas coisas, produzis frutos de arrependimento. Ou seja, depois que nós recebemos esses testemunhos sobre a oração, nós devemos então colocar em prática a oração, orar ao Senhor de uma maneira mais significativa, tá bom? E vamos aqui para o versículo 31. O tempo está acabando aqui. Versículo 31. Sim, e se quisera que não vos endurecesseis o vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia da vossa salvação. Portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Então, ele fala aqui que imediatamente o plano de redenção vai ter efeito em nós, se nós colocarmos em prática, se nós nos arrependermos, fazemos o que é certo, tá bom? E a resposta, né, como pode ser algo imediato, né, que vai funcionar na nossa vida essa redenção? A resposta está justamente aqui no versículo 32, que é um dos versículos mais conhecidos aqui de Alma, capítulo 34. Diz assim: Pois eis que esta vida é o tempo para os homens preparar-se para encontrar com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Ou seja, esse tempo é o tempo de nós nos preparar para se encontrar com Deus. Essa vida, esse é o tempo aqui. Versículo 33. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois desse dia de vida que vos é dado, a fim de vos preparar para a eternidade, eis que se não fizerdes melhor uso de vosso tempo nessa vida, virá a noite tenebrosa durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Então, aqui ele fala a respeito, né, da noite tenebrosa na qual nenhuma obra pode ser executada. A noite tenebrosa, ele está simbolizando a morte aqui, né? Ele falou, esta vida é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar com Deus. Então, depois da noite tenebrosa, esse é um eufemismo, né? Para não falar morte, a pessoa suaviza ali, fala da morte tenebrosa ali, noite tenebrosa, né? Então, veja que ele está falando realmente da morte, porque depois da morte não dá para executar os labores é as obras, tá bom? Então aqui, a partir do versículo 34, fica mais claro ainda dizendo sobre esses labores, e também ele está falando sobre esta vida é um tempo de nos preparar, e depois da morte não dá mais para a gente, como é que eu vou ajudar o meu irmão depois da morte? Não dá, esse é o tempo de nós ajudarmos, tá bom? Então ele diz aqui, versículo 34, não podeis dizer, quando fordes levado a essa terrível crise, arrepender-me-ei e retornarei a meu Deus. Não, não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui o vosso corpo quando estiverdes nesta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Então, ele falando que a gente não muda somente porque morreu. A gente está adquirindo caráter, atributos divinos em nós agora, tá bom? Então, isso que eu estou aprendendo agora vai ser incorporado em mim. Quando eu ressuscitar, vai vir comigo. E também quando eu morro, eu não deixo de ser a pessoa que eu sou. Eu continuo sendo a pessoa que eu estou me transformando, tá bom? Então esse é o sentido aqui, tá bom? Que quando nós passa para o outro lado, uma pessoa extremamente má, só porque morreu agora vai ser extremamente bom? Não, não é isso que ele está ensinando. Ele continua aqui. Pois eis que se deixardes o dia do arrependimento para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito diabo, e ele vos cela como seu. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós, e não tendes lugar em vós. E o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. Então aqui, repare que ele fala que o diabo cela como seu. Ele põe uma marca, tá bom? Essa marca não é uma marca visível, é a marca da desobediência. Quando nós desobedecemos, nós estamos sendo selados ao inimigo, tá bom? É esse o sentido aqui da Escritura. E por que não há espaço do Espírito Santo em nós? Ele responde no 36. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração do justo ele habita, sim. E disse também aos justos que sentarão,
que sentarão no seu reino para não mais sair. E suas vestimentas poderão, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo sangue de Cristo. Quando fala alvejada, né, as vestes ser alvejadas significa ser branqueadas. Branqueadas por meio do sangue de Jesus Cristo, lavados por meio do sangue de Jesus Cristo. Nosso tempo, infelizmente, finalizou aqui, né? Mais de 20 minutos de mensagem. Estou tentando sempre deixar nos 20 minutos aí. Amanhã a gente continua aqui, ó, a partir do versículo 37. Tá bom? Vou marcar aqui que nós paramos no 37. Aí amanhã a gente continua o estudo a partir dessa parte. Fazemos uma parte principal e terminamos com algum resumo do restante do capítulo, que está faltando aí no capítulo 35. Tá bom? Gratidão, tá bom? Por essa mensagem, por estar aqui e compartilhar ela com vocês. Gratidão pelas mensagens de vocês, por vocês interagir, colocando joinha nos comentários um dos outros aqui. Eu amo isso, tá bom? E continuem mandando mensagem, tá bom? E o mais importante, todos os dias estarmos aqui estudando as Escrituras juntos. Que nós possamos hoje, uma das coisas mais importantes a sair daqui aprendendo é a conferência dos pinguins, a parábola do pinguim. Nós aprendemos a voar, então vamos voar. Aprendemos a orar, então vamos utilizar a oração ao nosso favor sempre. É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.